Boa noite, meus colegas sombrios e nefastos. Estou aqui na casa do Marcelo, nosso estreante do canal, para falar sobre um filme que, assim, a gente flexibilizou um pouco a definição de terror. A gente está falando sobre um filme de suspense, que eu acho que não foge tanto da nosso espectro, do nosso escopo, mas que é bem diferente a sua maneira, que é o Buscando Reticências. Esse é o nome do filme. Filme americano, que lançou agora há pouco, deu o que falar, compararam com Hitchcock, com o John Cho, que é o Harold, do Harold and Kumar, com a Grace, do Will and Grace, se eu não me engano, tem que confirmar essa informação. E antes da gente entrar nas nossas impressões sobre o filme, eu vou pedir para o Marcelo fazer uma sinopse por alto do filme. Então, o filme começa com uma história de uma família. E ao longo do... a gente não manda spoiler alert, não. A gente vai sair falando. Então... Mas assim, agora a gente pode só falar meio que da introdução, Okay, e aí depois a gente vai chegando lá. Então começa com a história de uma família. E a família passa por uma série de coisas juntos. Eventualmente existe um problema familiar. E o filme começa a partir desse ponto, em que dentro dessa situação de problema familiar... Pode entrar em detalhe. A filha do Kim, que é o pai e a filha desaparece e você entra dentro da pele do pai num processo de descobrir aonde está a filha. E aí, para isso, ele entra numa jornada de autoconhecimento e conhecimento da filha. E uma coisa importante de destacar é que a maneira que essa história é contada, né? Que é a grande ousadia, o que fez esse filme chamar a atenção. 100% do filme se passa, né, na tela de um computador ou de qualquer coisa informática, assim. 60% no mínimo. Sim, porque até as cenas que são tipo, notícias, jornal, parece que é um player. Um player. Então, sei lá, celular, mas eu acho que é mais focado em computador mesmo. A primeira cena já é o Windows iniciando, e eu fiquei até surpreso de atestar, mas assim, depois fez sentido, que a gente viu o cinema, né? E todo o gráfico, todo o layout assim, do Windows e do iMessage e do FaceTime e do Facebook, tava tudo em português, né? Eles tiveram uma trabalheira da porra, eu imagino, porque eles tiveram que fazer a legenda dos diálogos, né? Das sessões webcam que rolam, e também todas as conversas e todos os minuciosos detalhes que compõem aquela cena. O que me fez pensar que, tipo, a primeira produção do filme já deve ser difícil construir esse universo, no qual você, na tela do cinema, eu achei interessante, tipo, você pode olhar para muitos lugares ao mesmo tempo. A ação não está tão direcionada quanto em enquadramentos de filmes mais convencionais, né? Tipo, existe alguma coisa que é central, mas você também pode olhar para lá e ver um pouco do background da sua família, né? Nos detalhes dos outros inboxes e tal, né? Que a história inteira vai sendo contada por conversas de Messenger, por sessões de FaceTime e e-mails, envolvendo todas as propriedades intelectuais imagináveis, né? Desde o Gmail ao Mac, ao Chrome, ao Safari, sei lá. Eu até fiquei surpreso que eles conseguiram conciliar, porque eu desconfiei que fosse ser uma coisa meio panfletária, tipo patrocínio de uma empresa, mas eles conseguiram pegar basicamente todas as coisas, menos o WhatsApp. Eu senti falta do WhatsApp nesse filme. Não, ele... Tem? Ele usa aquele iMessage. iMessage, é verdade. Então a gente sabe que tem alguma treta, todos usam o WhatsApp. Mas, exatamente, deve ter tido aí um... Se bem que às vezes eu tinha a impressão de que o filme não está ocorrendo agora, 2018. Eu tenho a impressão que ele ocorreu... Pode ser impressão minha, mas eu tinha a impressão que ele ocorreu, sei lá, 2014... Então, eu acho que a gente chega a ver a data. Eu acho que a parada é que a primeira cena, que aparece em 2017... É 2017. Ele fala iPhone 7. Então olha ele tá só, na época de dá iPhone pra 7. fazer até a perícia pela tecnologia. Mas... porque no início ele começa com a filha criança, tipo, sendo um pouco mais específico, né? É uma família nuclear, pai, mãe e filho. Só que você começa com ela criança, você vai vendo os vlogs, é uma coisa muito leve nesse momento ainda, parece um comercial da Apple, tá tocando até aquela música super insossa de New Game do The Sims, assim, que foi uma coisa que me deixou meio cabreiro. Só que aí a mãe, ela morre de linfoma, né? E aí fica só o pai e a filha.
E a partir daí a filha já tem seus 15 anos e tem certa feita, ela para de dar sinal de vida, não responde as mensagens do pai e tal, e você vê que ela sumiu. E a gente toca adiante daí, que é quando o filme adquire o seu tom mais definitivo, né? E eu queria... Agora acho que a gente podia falar sobre as nossas impressões do filme. Eu posso fazer um comentário Por quanto à favor. questão da forma que você estava falando na Uhum. apresentação? Que quando eu comecei a ver originalmente, eu estava assistindo uma coisa que eu não fazia a menor ideia do que eu ia ver. Então eu falei, tudo que eu sabia é que eu vou ver um filme cujo nome é Buscando. Então a primeira cena é o Windows inicializando, né? A primeira cena do filme. Aí eu fiquei olhando e imediatamente você vê que está tudo acontecendo em português, mas os nomes das pessoas são em inglês. Aí na hora eu falei, não, que zoado. Eu detesto quando eles fazem isso, mas aí você começa a assistir, faz muito sentido, porque cada informação que você vê no computador, cada que detalhe ser tem que ser, traduzido. é parte da narrativa, né? Ia ficar uma tela muito cheia de informação se tivesse a legenda de todos os textos. Não, mais legal. ou mesmo que não tivesse a legenda, você simplesmente restringiria extremamente o filme. Só uma pessoa Pensei que a mesma sabe, coisa. né, exatamente. E aí, nesse momento, eu falei, não, tá, então é isso que eles estão fazendo? Pô, então foda, porque se eu vou ver um filme inteiro dentro dessa forma, vai ser um trabalho filho da puta que os Sim. caras vão ter que fazer. E eu fiquei bem impressionado, porque o tempo todo ele não falhava em fazer algum tipo de adaptação. Sim, e digo mais, muito bem feito, né? Com expressões idiomáticas, com gírias adequadas para a nossa linguagem, não é que nem uma legenda qualquer que fica tudo muito formal, assim. É. Tem as pessoas rindo, kkk, tá ligado? É. Eles conseguiram traduzir muito bem, não ficou inverossímil, que era uma preocupação que eu tive no início, quando eu vi que ia ser tudo nesse esquema, assim. Inclusive eu tive essa preocupação também quando você via que os movimentos eles buscavam retratar um movimento que fosse mais humano, né? Então quando você mexe o mouse, você não vai direto ponto A, ponto B, né? Tem Você faz aquele- uma curva, você Aham. tem uma aceleração, uma desaceleração. Isso foi uma coisa que me incomodou, que eu acho que eles não tiveram esse esmero, apesar de todo o esmero. Você sempre sentia que os movimentos eram Mecânico. muito mecânicos. Tipo, é assim que eles descobrem que a galera rouba no speedrun, tá ligado? Às vezes você percebe que não tem, tipo, quando é mouse, mira e tal, que fica muito automático. Você vê que é um script e que não é uma pessoa Isso. operando o mouse de fato, assim. Assim, pra mim, nesses momentos quebrava um pouco, porque eu acho que quando o pai começa a descobrir uma coisa e aí você sente que ele está se apavorando, porque uma coisa interessante dessa forma, né, é que o computador ele tem várias janelas, várias abas. É, e fica... E uma das abas eles fazem questão de ser a pessoa que está mexendo, né, como se fosse o FaceTime. Sim, tentando Então você falar tá com alguém. vendo as reações do pai, assim, o pavor na cara dele, e aí ele fica surpreso, ele fica mais tranquilo, ele se reapavora. E na hora que você mexe, você tá apavorado, você tem a tendência de querer agir mais rápido, né? Então eu senti às vezes Podia ser mais errático. podia ser mais errático, entendeu? Mas acho que não machuca o É, filme. eu não atentei isso, mas é uma boa observação, porque eu acho que eles se preocupam muito com fazer o realismo, a credibilidade, de não ser uma coisa super forçada pra ser nesse formato. É. E eu adianto que eu achei isso muito bem feito, assim, tipo, eles conseguiram ser muito criativos, usaram várias mídias da internet para conseguir propelir a trama, não só uma, não ficou repetitivo, porque, certa feita, um monitor lá na faculdade já criticou, assim, a noção de ter cenas todas passadas em tela de computador, como se fosse uma coisa tediosa para o espectador e tal. E nesse filme, ao contrário, tinha sempre alguma coisa para você prestar atenção. O posicionamento das abas e a maneira que as coisas eram reveladas meio que em partes, né, de uma perspectiva só, eu acho que somou demais, assim, a atmosfera. E ficou, parece no início que vai ser uma coisa muito barata, tipo, vamos capitalizar em cima dessa eu tive onda essa e impressão tal. que ia ser. Mas depois eu achei, não, isso é um jeito novo de contar uma história, assim, e muito efetivo, que só incrementou a tensão dessa busca do Dave Kim, né, pela filha dele. Que eu acho que, sei lá, isso é um filme importante, assim, porque acho que não... O último filme que tinha se proposto a isso foi o Unfriended, que era um que eles estavam numa conferência de Facebook, de webcam, sei lá, e entra uma pessoa que já tinha morrido, que eles já tinham sacaneado, mas falam muito mal desse filme, eu nem cheguei a ver, só que é horrível.
Então esse parece ser um exemplar de como fazer isso bem. Tipo, eu definitivamente gostei do filme. Bastante. Até ignorando essa premissa, essa forma na qual ele se apresenta, eu achei que é um bom filme de suspense, sim, repleto de reviravoltas, Sim. que foram jogadas muito bem feitas pra mim, porque quando, queria situar um pouco, né, tipo, o Kim, né, ele... O pai, o Kim. O Dave Kim, né, todo mundo é Kim, né, porque Kim todo mundo é Kim, você falou, o pai é Kim. O Dave Kim, ele, depois de 2 dias, ele consulta com o irmão dele, que não sabe, e que dá umas dicas de onde procurar. Aí ele vai falando com colegas da rede social, da Margot, que é a filha, né? E ele recorre finalmente a uma detetive, né? Não, ele liga pra polícia. Liga pra polícia. E aí essa detetive assume o caso. E a partir daí é um jogo de adivinhar quem fez, né? Porque eles levantam várias bolas de quem terá sido responsável por esse sequestro, se é que aconteceu, porque também existe a hipótese dela ter fugido, dela ter cometido suicídio e tantas outras hipóteses aí. Então, eu acho que ele me deixou muito sem conseguir cantar a pedra. E até quando aconteceu a primeira instância que eles apontam uma culpabilidade, que é quando ele começa a desconfiar do irmão dele, eu falei, porra, não, o irmão foi o primeiro cara que eles retrataram como sendo meio esquisito. Seria muito óbvio. O David se incomoda com o fato que ele usa drogas e que é um problema na vida dele. E aí depois ele descobre que ele estava conversando. Eu pensei, cara, isso é meio previsível, eu tava gostando desse filme. Só que ele desconstrói isso, né? Ele mostra que o segredo que o irmão do David tinha com a filha era que ele vendia maconha pra ela. Ele era mais um ajudante, quase. Um cúmplice da vida secreta dela, que é o grande... em manter o space out dela da realidade. E é uma vida que não é nem tão secreta, né? Porque acho que isso é um tema do filme, que eu até pensei sobre aplicabilidade real, que é pais não conhecem realmente seus filhos num nível tão pleno assim. Isso me fez refletir sobre a minha relação com meus pais e de amigos meus com meus pais, e é a verdade. Isso não precisa ter uma história sombria por trás disso, né? É apenas uma diferença de ideais e de gerações para você não se sentir à vontade expondo toda a sua vida para um parente, né? Sim. E eu acho que até para além desse campo do suspense, do thriller, ele abordou bem esse ângulo, assim. Ele tem uma mensagem ali que eu achei interessante e pertinente na vida real. Isso eu lembro que eu estava pensando enquanto eu via o filme, né? Especialmente mais para a segunda metade, que a partir de um ponto o pai está pensando, foi sequestrado, com certeza, conheço minha filha. E aí, à medida que ele vai buscando informações, ele, digamos assim, ele hackeia, né? Não hackeia, mas ele consegue acessar as contas dela. E é um processo muito realista, né? Que ele precisa do e-mail para trocar a senha do Facebook, para isso ele precisa trocar a senha do Gmail, para isso ele tem que pegar a senha da conta da mãe dela no Yahoo. E aí ele passa por todo esse processo, muito provavelmente de identificação, né? Com a vida real. Você passa por isso. Não eu sentia que tudo que ele está fazendo ali é lógico e eu teria feito igual. Sim. Então dá uma veracidade muito grande. Exatamente. A forma ela é boa, além de ser tipo um bom framing, um bom jeito de enquadrar a narrativa, ele também é um jeito de fazer você se sentir parte daquele cotidiano, porque, especialmente gente jovem, né? Mas gente velha também, porque tem essa coisa que ele não está por dentro de todos os apps e todos os sites. Mas ele também não está por fora. Ele tem uma noção das coisas mais gerais, tipo FaceTime, coisas. Ele trabalha numa empresa, ele faz videoconferência e tal, mas ele não sabe nada sobre o Tumblr e tal, e ele vê o stream de um cara e ele pergunta, eu tô aparecendo? Aí o cara fala, como é que eu ia te ver? E aí ele faz uma transmissão aleatória que aparece ele e ele não sabe o que está acontecendo e tal. Sim. Então acho que ele consegue puxar todas as demografias que estão inseridas na nossa realidade. Tanto quem manja e fala, é bem assim mesmo, quanto quem não manja e fala, e vai aprendendo como é que os jovens de hoje se... Eu acho que ele está por dentro da tecnologia, ou minimamente, fora da mídia social. E fora da tendência. Né? Ele é um cara que ele está dedicando o tempo dele a trabalho, ele está dedicando o tempo dele a outras atividades, a esquecer do que aconteceu com a esposa. Enquanto a filha está fazendo isso de uma maneira jovem. Então pelo a filha computador, fica... Exatamente. Pelo Tumblr, pelo live stream.
e pelos contatos, na verdade, e também pelas drogas. Eu não sei se esse filme meio que demoniza, eu achei, mas enfim, deixa quieto. E, bom, a coisa que eu queria falar também sobre a forma é que esse filme mostra que é possível você, sei lá, dirigir um filme, tipo, imprimir a sua autoralidade mesmo mostrando só a tela, né? Porque ele não é 100% o mesmo enquadramento que uma tela de computador, porque ele faz closes e tal, sim. e ele abre, ele fecha, ele não necessariamente ele vai fechar no centro da tela, às vezes ele vai para aquele canto aqui que tem um detalhe importante. Eu acho que, mais uma vez, isso ficou muito, muito bom e é mais uma das coisas que, sei lá, aglutina esse clima de tensão. Ele te dá as pistas, né? Ele bota uma coisa que você não presta tanta atenção naquilo, até que você está seguindo quase a perspectiva do Dave, né? Que ele ignora uma coisa e ele volta para essa coisa. E aí quando ele analisa, ele descobre uma nova pista do paradeiro da filha. Às vezes ele está errado, mas às vezes ele consegue chegar em algum lugar. Então ele soma essa coisa de confusão e de expectativa, né? Eu acho duas coisas dentro disso. A primeira é que não existe nenhum real dead end. Tipo, não tem um fim da linha em nenhum ponto. Talvez exista o fim da linha no sentido de, tá, isso não me levou a encontrar fisicamente a minha filha. Sim. Mas, digamos assim, psicologicamente, cada dead end faz com que ele entenda melhor o psique da filha dele, Sim. entendeu? Até o ponto que ele praticamente ele aceita. Pô, ela fugiu. Tem um momento que ele tá quase aceitando que ela fugiu. Fala, caramba, ela é um ser humano diferente. Ele até fala com a mãe, tipo, pô, eu não... Com a Detetive. Com a detetive. Fala, pô, eu achava que eu conhecia minha filha, mas eu não conheço, né? Então tem esse momento de que cada nova pista, se ela não ajuda a encontrar, ela ajuda a entender. Sim. E aí dentro do entendimento, você se colocando no lugar do pai, você evolve a forma como você vê o caso. Sim. Então até os lugares onde ele passa a buscar, passam a se adequar à nova visão que ele vai desenvolvendo da filha. E uma outra questão também que você falou, dessa questão da forma ainda, de você fazer os enquadramentos diferentes, eu acho isso muito legal, porque vem muito aquela questão da atenção, né? Atenção visual. Então, se eu estou olhando, por exemplo, para a câmera, eu estou muito focado nessa câmera ou eu estou pouco focado nessa câmera? Se eu estou muito focado, isso vai fazer com que eu ignore imediatamente tudo aquilo que está em volta de mim. Então, minha atenção é 100% voltada tipo, no o seu olho ponto. é uma lente, bem ou mal. Né? Exatamente. Então, quando ele dá certos closes, você sente a tensão que ele está sentindo no momento. É o plano ponto de vista, né? Exatamente. Ele não está vendo mais o nada. olho dele Você vê enquadramento. exatamente o que ele está vendo. Sim. Todo o resto, o cérebro dele está desligando. E aquela coisa também que você vê ele digitando, ele apaga, ele reescreve, muda o tom, coisas que todo mundo já passou, ele muda um ponto para uma exclamação, até nesses elementos que são mais drama do que suspense, você sente ali a catarse de passar pelo que ele está passando, né, emocionalmente. Pô, tem uma muito boa dessa no início, logo no início do filme, depois que a mãe já faleceu, né? Uhum. Ah, sim. Que ele vai falar com a filha, e ele vai, tô muito orgulhoso de você. E ele escreve, né? A sua mãe também estaria. E aí ele apaga. Aí ele repensa, do tipo, pô, será que eu quero ficar trazendo isso à tona com ela? Não, vou apagar, e ele apaga. E ninguém precisa falar isso, né? Você passa por toda a introspecção dele só pela maneira que ele digita uma coisa, hesita e apaga, né? Você nem vê a cara dele nessa hora, é só um close na caixa de texto ali. Exato. Isso é legal, isso é uma coisa que no final fecha esse ciclo, que eu achei bonito. Eu achei também. Porque acho que a gente pode... Eu prefiro que a gente até fale sobre o que acontece, porque um dos pontos fortes desse filme é o combo de reviravoltas que acontece mais pro terceiro ato, né? Esse filme... Geralmente quando o filme tem aquela vibe de muitos finais, eu acho um problema. Tipo, ele parece que vai acabar e aí vai de novo e fica uma coisa cansativa, de encher linguiça. Mas dessa vez eu achei que foi puramente intencional. Ele parece que resolve a situação, né? Da maneira mais negativa possível, que a Margot, a filha dele, supostamente confirma-se que ela morreu por conta de um ex-preso que era um abusador e um cara violento, fez uma confissão e aí, antes de cometer suicídio, e aí a detetive fala, embora muitas vezes sejam farsas essas confissões,
a gente foi lá no local, foi o local que o próprio pai, detetivando por conta própria no Tumblr dela, descobriu o lugar, né? Aham. E a gente achou o DNA dele e tal, não sei o que, e não sei o que. E aí, tá, pensa que resolveu. Ele fica desesperado, ele descobre que não foi o irmão dele, né? Fica em frangalhos, mas ele se recusa a crer que ela morreu. Ele continua criando teorias, a detetive meio que bota pra baixo essa ideia. E aí rola um plot twist muito chamalanesco, mas que eu gostei. Que é um dos primeiros, uma das primeiras pessoas que ele desconfia, né? Fish and Chips, do stream. Sim. Que ele vai... Isso é uma coisa que eu quero falar com vocês em off, na verdade. Que é... Ele... Tem uma pessoa que ele desconfia no início, que é uma pessoa que comenta muito nos streams da filha. Desde o início. E aí ele vai procurar pra ver se tem um álibi, ele olha o perfil da pessoa e tal, a detetive vai investigar e descobre que a mulher estava... Essa pessoa, Fish and Chips, estava trabalhando turno integral ali numa lanchonete quando o sumiço aconteceu, então ela é eliminada, né? Parece que mais que tipo, eles vão mostrar a paranoia do pai, né? Que ele acha que tudo pode ser responsável por isso. Até que quando ele vai mandar um e-mail pro serviço do funeral, do funeral, e ele confirma que ele quer fazer o funeral lá que eles ofereceram para fazer de graça pela filha, a foto da confirmação é a mesma mulher do que o avatar da pessoa do Fish and Chips no stream. E aí, tipo, caralho, que porra é essa? Esse não foi um momento uau. Só que depois acontece uma coisa que é até previsível, que na verdade essa mulher é uma modelo de stock footage, né? De Getty Images, não sei o quê. Então ele caça a mulher, rastreia, mas só que ela não tem nada a ver, porque é alguém que usou a foto dela, né? E cara, eu conheço um amigo que passou por uma situação muito, muito bizarra com esse plot twist, assim. Eu não quero entrar em detalhes agora, mas eu vou contar pra vocês depois. Mas eu queria deixar pra falar aqui só pra vocês falarem, caralho! Mas é sério, na hora eu fiquei assustado. Inclusive o motivo de dar merda, né? Porque depois você descobre, na maior virada de todas, que a detetive que tá investigando o caso, que tinha dito que ela foi... esse caso foi entregue a ela, que ela se voluntariou. E aí ele faz uma conexão muito bizarra. A gente descobre que, na verdade, o filho dela estava usando aquele avatar para stalkear a filha do Dave. E aí ela ela doou dinheiro para essa menina, pro amigo. Ele conhece ela há muito tempo, então ele sabe da história dela, né? Então ele tinha todas as informações. Não, eu acho que eles estudaram junto, ela fala. Desde criança ele já conhecia ela, gostava dela à distância. Era meio tímido, mas ele tinha várias informações pessoais dela, sabia do lance da mãe, questão de câncer, tudo porque ele já conhecia, mas nunca tinha ido falar com ela. Então, na anonimidade que ele criava como Fish and Chips, que era o avatar dele na rede social, ele podia se aproximar dela. E um dos low blows que ele dá, né, é inventar uma história que a mãe dele tá com câncer. Que é o que aconteceu com a mãe da... Com a mãe, exatamente, para criar um laço assim com ela. E aí ela, por causa disso, acaba doando $2.500 que ela, ao longo de meses, conseguiu guardar exatamente para poder ajudar ele, né? Porque pela história... Ele não, ela, no caso, né? Ele se passa por uma mulher. Isso. Né? E aí ele vai tentar explicar, ele vai pro lugar que ele sabe que ela sempre vai, o Lago Barbosa. Lago Barbosa. Da merda e tal. E o engraçado é que tipo, a gente já pulou pra essa conclusão, mas primeiro parece que a detetive é a psicopata da história, né? Quando você descobre que ela se voluntariou, tipo, cara, ela que tá de sacanagem com a filha? Bizarro, mas na verdade ela tá tentando acobertar o crime que o filho dela cometeu, que foi ele empurrou naquela discussão que ele foi tentar explicar a situação, a menina entrou em pânico e aí ele empurrou ela para uma ravina, e aí a detetive criou uma história envolvendo coagir o cara ex-preso lá, forçar uma confissão e matar ele, que é uma pista que a gente já recebeu, né? Quando a detetive está contando pro Dave que ele não pode se culpar por não conhecer o filho, ela conta a história de quando o filho
conseguiu dinheiro dos vizinhos, falando que tinha um fundo para filhos de policiais. E aí a mãe explica Sim. que ela cobertou o caso dele nessa instância e falou que realmente existia, ela tinha fundado, porque o nego veio cobrar, falando que era tipo golpe e tal. E, enfim, aí você tem todas as pistas pra esse desfecho, né? Ele coloca as coisas, mas não de um jeito muito óbvio, faz você pensar o contrário dessa coisa e aí você chega na conclusão, junto com o David, das Eu concordo em traquinagens. partes. Você previu alguma coisa? Você achou Eu mais sabia quem legal? era desde o meio do filme. O molequinho? Não, então, eu não sabia que era moleque. A detetive. Mas era detetive. Mas sabe por quê? Eu acho que assim, tudo que ele fez ao longo do filme, que ele passava para detetive, ela tinha uma reação. Era sempre uma reação profissional. Então, não, a gente vai pesquisar. Aí sim. o que ela achava, ela passava pro pai. Olha, o que a gente encontrou, esse aqui são os updates que a gente tem. Só que o pai, ele consegue fazer a conexão entre o lago que ela ia, o último ponto onde ela foi vista e o fato de que existe uma proximidade. Então, então ela deve ter ido, é nesse lago que ela tá, o Barbosa. E aí ele chega lá, né? Só que quando ele tá indo pra lá, e ele já está no carro indo pra lá, ele fala com a policial. Esse momento eu acho que foi a única falha da trama do filme. Porque ela fica desesperada. A policial está extremamente desesperada. Tipo, não vai pra lá não. Você já ligou pra polícia, entendeu? Pô, você é a investigadora do caso. Você trabalha com a polícia e o pai... Porque o pai não avisaria a polícia, olha, eu acho que eu tenho uma dica forte do paradeiro da minha filha e eu tô indo pra lá. Faz sentido. Ele tentou falar com ela, ele não conseguiu falar com ela. Ele pegou o carro, foi pra polícia e ela liga pra ele. Ou seja, ela vê a ligação dele, vê a mensagem que ele deixou e se apavora. Só que ela tá claramente apavorada. Ela tá apavorada demais. Ela tá saindo quase de pijama, assim, tipo, jogando as coisas, se vestindo. Não vai não, entendeu? Eu falei, pô... Aí. Porque ele chega e acha o chaveiro dela, né? Que é o que inaugura toda uma nova etapa de investigação. Ele acha no lago o chaveiro dela. E a reação dela, quando ele mostra o chaveiro, assim, não é uma reação de surpresa, é uma reação de pavor. Então eu acho que ficou muito realista, então eu respeito que o filme foi realista. Ela falhou. Ela falhou, a face entendeu? dela. Então eu achei legal que se confirmou, porque eles podiam ter feito de duas maneiras. Eles podiam ter feito de uma maneira em que você talvez não visse a reação dela, entendeu? Ela mandasse uma mensagem, ou cuidado, melhor você não ir, entendeu? E deschavasse. Ou eles podiam ter feito de uma forma real, do tipo, ela está apavorada não porque ela vai ser pega, mas porque se ela é pega, o filho é pego. Então o filho ainda ela aparece na cena, né? Quando ela tá saindo, se vestindo, ele abre a porta e ela fala, não, calma, filho, entra aí. O tempo todo ela busca omitir o filho, né? Tipo, não quer esconder, envolver. exatamente. Tá com ela, assim. Mas nesse momento eu falei, tá, é ela. E quando o desfecho foi muito fácil, tipo, de repente, do nada, um cara aparece, confesso que eu não prestei atenção na foto em que ele usa para fazer a relação. Esse cara confessou bom, o mesmo que está nessa foto com ela. Isso é too far, é muito longe, eu nunca teria visto isso. Mas é legal que ele tinha as fotos dela e ele volta a pesquisar sobre ela para confirmar a dúvida, né? Ele vê a foto e faz uma segunda conexão depois da primeira conexão, que era Fish and Chips e o fato de que ela tinha se voluntariado. E aí eu respeitei muito, porque eu não senti que a graça era eu me surpreendi na reviravolta, essa coisa. Mas como chega nisso? A graça é que a reviravolta é extremamente consistente e é bem feita, é legal, é satisfatório de assistir, sim, entendeu? Sim. Mas eu entendo quem, por exemplo, viu a cena dela e pensou, não é nada demais, entendeu? Assim, Porque você tem a mesma satisfação, mas ainda tem a surpresa. Então eu achei que no final foi bem feito. Surpresa. E falando sobre o final, isso foi talvez uma das únicas coisas que me incomodou, mas embora seja meio de esperar. Que é que acaba que tudo dá muito certo, né? Porque você descobre que ela estava na ravina, que o molequinho, o filho da detetive, empurrou, só que na verdade ela teria condições de sobreviver 5 dias, que foi o tempo que levou para descobrir tudo, porque teve uma tempestade e ela pode ter se hidratado nessa tempestade. Então só 2 dias que ela passou de inanição.
E aí você sabe, a partir desse momento você não tem mais suspense, você sabe que eles não vão tirar ela de lá e falar, ah não, ela tava morta mesmo, tá ligado? Eu esperei um pouco. Uma parte de mim desejou quando eles um final mais sombrio. Eu desejei, essa é a minha crítica. Só que o filme, ele chega a ter uma parte sombria, até que a detetive é presa no funeral da filha, que sumiu, né? Porque a gente acha que o psicopata lá, pseudo-psicopata, se livrou do corpo na confissão. Só que aí o Dave usa essa informação pra intuir que ela talvez ela esteja viva, presa na ravina. Uhum. Que é o caso. Quando ele dá a meia volta, eu pensei, cara, esse filme não vai fingir que ela morreu, pra depois fingir que ela viveu, pra depois falar fingir que ela morreu de novo. E acho que ia ser muito ousado até pra cima. E eu só acho que esse filme pedia um tom um pouco mais pesado, assim. Eu ia ficar mais impactado ao final se tivesse resolvido tudo, mas ela se fudeu ainda assim. Sim. Mas acabou sendo meio família. E o último ato do filme é que nem o início. Música de comercial da Apple, de criar personagens de The Sims, só imagens alto astral no computador. Sim. Mais uma coisa boa, que é o final. Que ela voltou a tocar no conservatório, porque tem todo um arco narrativo que ela parou de ir na aula de piano que o pai botou ela pra fazer, justamente pra juntar dinheiro pra dar para o fake lá do stream e tal. E ela voltou, e aí o David fala, tenho orgulho de você. Você vê ele digitando. Aí ele fala, sua mãe tá em teoria. Só que dessa vez ele manda. Ele manda mensagem. Esse é um final bonito. Ele vai desligar, ele desliga, manda. Achei bonitinho. Mas eu acho que esse filme, o tom, depois da primeira cena, ele adota um tom muito pesado e puxado. E eu acho que, sei lá, tava gostando dessa vibe. Quando ficou muito edificante no final, eu achei, pô, trilhou um caminho da Disney aí. Mas tudo bem, assim, porque ainda nesse contexto Disney ele conseguiu dar um finalzinho elegante, assim. E eu acho que a gente já explanou mais ou menos as nossas impressões gerais do filme, a gente pode ir para uma série de critérios pelos quais a gente avalia numericamente o filme no final de cada vídeo. Ok. Tá. Primeiro, fala. Eu queria só fazer mais um último comentário. Diga. Que eu achei muito interessante o fato de que, à medida que ele vai desenvolvendo a investigação, porque no primeiro momento é uma investigação solo, ele fala, ela desapareceu, mas, sei lá, deve ter saído com os amigos. Existe, inclusive, essa questão do tipo, se eu tivesse uma filha e ela ia passar a noite fora, e a gente teve uma leve discussão, e no dia seguinte ela me ignorou, eu ia ficar preocupado até um certo ponto, e a partir dali eu ia começar a me preocupar mais, e isso ia escalar até um ponto em que eu ia buscar informação com colegas, e descobrir que ninguém sabe de nada, ia começar a me apavorar, em algum ponto, que foi um dia depois, na verdade, exatamente um dia depois, na noite do dia seguinte, ele file a report, né? Ele liga pra polícia. Sim. A partir desse momento, eles começam a fazer uma investigação em particular, então ele começa a descobrir mais dela, mas quando eles acham o carro perto da ravina, no lago, isso se torna público. Então cai na mídia e as pessoas começam a acusar ele, a fazer meme. E isso é uma coisa que eu achei muito legal, porque mostra um lado da internet, né, que é aquele lado acusatório, então cruel. E pessoal, de trás da tela você pode ser o quão brutal você quiser. A palavra impessoal é a melhor palavra para usar, é extremamente desumanizante. A internet é desumanizante nesse sentido. E você faz piada com uma situação horrível com o cara. E outras pessoas reclamam, tipo, você não deveria estar fazendo isso. Aí as pessoas são alvo de piada também. E as pessoas oportunistas. A menina que meio que cagava pra ela, que fez trabalho em grupo com ela. Isso é genial, genial. Eu achei que beirou um caricato isso, mas assim, existe isso em algum nível, assim, né? O vídeo dela chorando viraliza, né? Mas, todo mundo quer um lugar no... Eu acho que a chance de um adulto, um coroa, sei lá, uma pessoa de meia idade chegar e fazer um filme sobre isso e sair pela culatra, ser um desastre desconectado da realidade, fazendo desconectado, é alta, mas esse filme conseguiu retratar exatamente como é, assim. De todas as coisas que podiam ter dado errado, né? Muito realista, assim. Então, agora eu vou pedir pra você avaliar esse filme sobre os seguintes critérios. Primeiro, um que não se aplica tanto, né? Violência e efeitos especiais. Porque independente do filme, a gente vai sempre entrar nos mesmos critérios. Ok. Violência, ela não existe, né? Existe a sugestão de violência, a sugestão de estupro, a sugestão de
tem sangue no carro, mas é mais Ah, você não chega a ver. a especulação do que a É. coisa. Então, não é o objetivo do filme, né? Eu sabia que tinha uma censura 14 anos, era tranquilo. Efeitos especiais, não sei, mas o gráfico, o layout é um desafio, eu acho, eles fazerem o filme todo ser uma tela de computador e não ser chato, não ser um excesso de informação de poluição, né? Que às vezes até a sua própria tela fica feia de olhar. Sim, sim. E eu achei que ficou bastante bem feito. Então, não é muito uma parte do filme, mas eu vou dar um... Pelo o visual do filme, eu vou dar um 14 de 20. Você pode escolher a métrica que você quiser. Não, eu acho justo 14, eu não daria mais, mas eu acho que eu daria uns 12, talvez até 11, porque, mas aí vem do fato de que eu mexo com design, então eu reparava certas coisas, por exemplo, você tinha um excesso de definição nas imagens, você tinha um excesso de Às vezes tinha definição. um lag, né, no vídeo. E Eles do tentavam FaceTime, simular isso a sempre realidade, acontece, né? mas ao mesmo tempo eles não tentavam. Então no vídeo você tinha um lag e você tinha, por exemplo, tem uma hora que o cara ele faz uma ligação pro irmão e o irmão ele tá com o computador, com uma webcam fazendo um FaceTime, mas você vê que tá mexendo. Então é alguém que tá filmando. Não é uma coisa estática. Ah, não reparei. Eu ficava reparando nisso. Então, por exemplo, a foto é um avatar desse tamanho. Aí quando o cara dá um zoom, é uma imagem em HD, entendeu? Geralmente ficam uns pixels escrotos, né? Exato. Então eu esperaria... Às vezes são os pixels e às vezes são imagens em HD. Quando é uma imagem que é importante, por exemplo, a imagem da modelo de Aí é Swatforo, perfeito o ela é avatar. perfeita, assim, o tempo todo perfeito. Essa modelo provavelmente vai bombar, né, agora, porque tem tanta foto estoque dela que eu acho que ela deve ser. Foi uma propaganda E aí, tipo, interessante. eu vou procurar essa mulher, tá ligado? E ela, imagina, ela ficou zilionária agora. Pô, mas assim, é óbvio que eu digo isso no sentido de absoluta preciosidade, porque isso é o mínimo do mínimo. Acho que eles têm medo de sacrificar muito resolução em prol do realismo, né? Também. Exatamente. Não, e uma como eu coisa meio- disse, é mais uma questão de mim pessoalmente gostar desse tipo de realismo. Porque acho que até pra pessoa que tá vendo, você dá mais informação, assim, pelo menos personagens chaves, entendeu? O irmão, a filha, ou essa mulher, a própria detetive, todo mundo que é importante aparece com uma resolução maior. Pra você poder dar mais informação pra pessoa, entendeu? Sim. Então, nesse quesito, eu comecei a reparar isso depois de um tempo, e ficou claro pra mim que quando eu vir alguém em alta resolução, é porque eu tenho que prestar atenção. Quando eu não vir alguém em alta resolução, é porque não vai ser ou não é importante. Faz sentido. Então, em algum ponto no filme, eu não estava mais me surpreendendo por uma questão de escolha estética na hora de você realizar isso. Sim. Por isso que eu não iria tão alto, apesar de eu achar que é um preciosismo exclusivo a mim e que está muito bem feito. Está muito bem feito. É isso. Então, 12. 12. E o critério é o seguinte: atuações e credibilidade das ações de personagens. Eu acho que as atuações são muito boas. O John Cho, é impressionante ver esse cara tipo, sendo velho, né? Porque no Harold and Kumar, tá ligado? Madrugada Muito Louca. Não vi. Não. É o filme que eles fazem uma larica. Ele tem tipo 20 anos, tá ligado? Nesse filme. E aí você associa ele a essa coisa meio jovial, tá ligado? E agora vê ele como pai de família meio conservador, que fica bolado que o irmão dele fuma maconha. Ele tá muito bem, como aquele cara que é incluído digital, mas excluído das tendências, como você falou. A detetive acho que tá muito bem também, ela alterna ser super profissional e ser meio emotiva quando convém a ela, né, ao personagem dela. A menina tá bem. E a credibilidade das ações dos personagens também acho que o filme, todo mundo faz o que teria feito ali. Eu não achei que teve nenhuma forçação de barra pra propelir a trama. Vou dar um 11 de 12, assim. Eu concordo. Eu fico nessa também. Show. Só pra não dar a nota mais alta, né? A gente fica ali no... Não, porque assim, pra ser Tem que brilhante, ser uma tem que coisa falar, que extrapola... É. Exato. Tem pouco choro nesse filme, precisa de mais choro. Não, mas tem uma outra coisa que eu achei legal, agora que você falou do choro, que eu me lembrei. É a relação da detetive. A relação da detetive com ele, especialmente depois que você começa a desconfiar, ou depois que você descobre propriamente dito que o filme só joga na sua cara, né? Tipo,
ah, não, tudo bem, fui eu fiz por causa disso. Você reanalisa as ações da detetive. Mais uma vez, eu acho que tem um roteiro muito sólido, né, no sentido de ser... Você consegue se tocar de que ela escolheu se voluntariar para aquilo, porque tudo bem, ela quer cobertar o filho, né, ela quer proteger o filho, mas você vê que apesar dela ser muito profissional, ela o tempo todo ela está tentando dar um reassure, né, no pai. Só que tem vários momentos em que ela vai além daquela tapa nas costas profissional, consolação profissional. Ela quer que ele desista. Ela entra num quesito mais humano, assim, do tipo, não, eu sou mãe também, e ela conversa ela tá com dialogando ele. sobre a própria situação. Sobre a própria, entendeu? E eu acho que isso é uma coisa legal, porque você sente que ela tá quase buscando se redimir de alguma forma com ele, entendeu? E em retrospectiva, depois que fica claro que tá, de fato era isso, analisando de volta, eu acho que foi muito bem feito, porque, mais uma vez, é um pequeno esmero que você não precisava ter. Sim. Mas não só você teve, como foi bem executado, né? Exato. Então, eu concordo. Boa nota. Show. E o último critério é susto/terror psicológico. Assim, susto não é proposta do filme, né? Não tem nenhum susto, não tem um jumpscare. Terror psicológico eu achei bom. Eu acho que assim, o suspense do filme é real. A cena que... Tem uma cena que marcou, né? Que quando ele tá tendo a DR com o irmão, que ele acusa o irmão e tal, e enquanto isso você tá vendo tudo isso porque ele plantou várias câmeras na casa do irmão para tentar incriminar o irmão, né? Mas enquanto isso, o celular dele toca e é a detetive falando, me liga, gente, não sei o que, não sei o que. Eles estão discutindo, essas pessoas querem muito saber o que ela vai falar. E ela fala, a gente achou o cara e tal, não sei o que, só que ele ainda não tá olhando o celular. E os pequenos detalhes que ele vai descobrindo e as coisas, os recursos imagéticos, tipo quando aparece a cara da mulher do funeral, da agência funerária, e é a mesma do coisa, e ele vai voltando e procurando todas as mídias até se lembrar de qual ele achou, eu senti a tensão, fiquei nervoso. Sempre que rola uma informação nova que apontava para um novo suspeito, eu falava, pô, tô comprando e tal. Eu achei catártico o filme, assim. Não foi uma experiência passiva, não me envolvi. Então eu vou dar um 8 de 10, agora numa métrica mais normal. Eu concordo com tudo que você falou, mas eu acho que dentro da proposta da nota, porque talvez fosse uma coisa que eu enquadraria num critério novo, entendeu? Mas dentro do critério, você falou, susto e... mas pode susto, terror psicológico. Terror psicológico, Não dá terror. Exato, seria uma nota bem baixa, Tensão. mas considerando que não é um filme disso, né, e tentando adaptar isso para um sentido de suspense, porque a proposta do filme de terror seria essa, então a proposta do filme de suspense, ela tá satisfeita? Eu diria que sim. Eu jogaria aí um 8, 7, 8 de 10. É isso, então eu acho que fica claro que os dois recomendam, né? Com um certeza. bom filme. Uma coisa que o Marcia levantou, talvez valha a pena ver esse filme no computador, né? Que parece que vai rolar uma coisa metalinguística bizarra, já que ele simula uma tela de computador. Mas ver no cinema é bom, porque eu gostei do trabalho que eles fizeram em adaptar tudo para o português, assim. Ficou show de bola. E ver numa tela grande também foi legal, assim. Ver com galera, ver, tipo, meio que as reações das pessoas. A nossa sala vazia, então você ouvia exatamente como cada pessoa estava reagindo. Tipo, meu Deus, ou então rindo de nervoso. Sim. Enfim, é um belo filme, um filme que não deve ser ignorado. E no mais, é isso, meus camaradas. Fiquem atentos que vem mais pela frente. Obrigado. E aí, ficou enorme? Tô achando que ficou enorme. 45. Tranquilo. Tava com medo de... Então, eu tô muito preocupado com isso. Ótimo, ele tá gravando, beleza. Porque ele ficou escuro, eu falei, pô, será que ele travou ou será que ele só entrou no...